Olá, exploradores de mistérios. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante em busca de uma das lendas mais intrigantes da história, Atlântida. Será que essa lendária cidade submersa realmente existiu? Ou é apenas um mito milenar? E se existiu, o que aconteceu com seu conhecimento, sua sabedoria? Haveria arquivos que sobreviveram ao afundamento? Peguem seus equipamentos de exploração, porque vamos mergulhar fundo neste enigma. Tudo começa com o nome Platão, por volta do ano 360 a.C. O filósofo grego escreveu sobre Atlântida em dois de seus diálogos, Timeu e Critias. Ele a descreveu como uma potência naval, uma ilha maior que a Líbia e a Ásia juntas. Localizada além das colunas de Hércules, que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar, segundo Platão, os Atlantes eram um povo nobre e poderoso descendentes de Poseidon, o deus do mar. Sua capital era uma maravilha da engenharia, com anéis concêntricos de terra e água, canais complexos, pontes e templos magníficos, cobertos de metais preciosos como o ouro e o misterioso oricalco. Platão conta que, por gerações, os Atlantes viveram em harmonia e virtude. Mas com o tempo a ganância e a arrogância corromperam suas almas. Eles se tornaram imperialistas, tentando conquistar Atenas e outras nações. A história, como narrada por Critias, um parente de Platão, foi transmitida através de sua família a partir de Solon, um estadista ateniense que a teria ouvido de sacerdotes egípcios. E aqui temos a primeira pista sobre arquivos U. Conhecimento teria sido preservado em registros egípcios. De acordo com a narrativa, a arrogância dos Atlantes enfureceu os deuses. Em um único dia e noite de infortúnio, violentos terremotos e inundações assolaram a ilha, fazendo com que Atlântida desaparecesse para sempre nas profundezas do oceano. Uma história de advertência sobre o orgulho e a decadência moral. Mas a grande questão que perdura é: Platão estava contando uma história real, uma alegoria filosófica ou uma mistura de ambos? Por séculos, essa pergunta tem alimentado a imaginação de historiadores, arqueólogos e aventureiros. Muitos acadêmicos argumentam que Atlântida é pura ficção, uma ferramenta de Platão para discutir conceitos como a ideia de estado ideal, o poder, a corrupção e a justiça divina. Para eles, Atenas representa a sociedade perfeita e modesta, enquanto Atlântida simboliza o império decadente e materialista. A história seria, portanto, um conto de moralidade, não um registro histórico. A falta de evidências físicas concretas e o fato de que nenhuma outra fonte antiga menciona Atlântida reforçam essa visão. No entanto, a ausência de prova não é prova de ausência. E se a história de Platão tivesse uma base real, talvez inspirada por um evento catastrófico que ele conhecia? Uma das teorias mais populares conecta a Atlântida à civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta e em outras ilhas do Egeu, por volta de 1600 a.C. Uma erupção vulcânica colossal na ilha de Thera, hoje conhecida como Santorini, devastou a região. A explosão, uma das maiores da história humana, causou tsunamis gigantes que teriam varrido os assentamentos costeiros da civilização minoica, levando ao seu declínio abrupto. A semelhança é impressionante. Uma civilização avançada, com uma forte cultura marítima, que sofre um colapso súbito devido a um desastre natural. Será que a memória desse evento foi passada oralmente por mais de 1000 anos, sendo exagerada e transformada até chegar aos ouvidos de Solon no Egito e depois a Platão? Os sacerdotes egípcios eram conhecidos por manter registros antigos. É plausível que a história da destruição minoica tenha sido preservada por eles e depois recontada a Platão, que a adaptou para seus propósitos filosóficos, movendo a localização para o Atlântico para tornar mais exótica e grandiosa. Santorini, com sua caldeira submersa, parece um eco visual da descrição de Platão, mas vamos nos afastar do Mediterrâneo e olhar para o lugar que Platão realmente mencionou. Além das colunas de Hércules, no Oceano Atlântico, ao longo dos anos, dezenas de locais foram propostos, das Bahamas ao Caribe, passando pela Irlanda e até mesmo a Antártica. Uma teoria fascinante, proposta pelo controverso escritor Charles Hapgood com o apoio de Albert Einstein, sugere que um deslocamento da crosta terrestre poderia ter movido a Antártica para sua posição atual, e que antes ela estaria em um clima mais ameno, abrigando uma civilização avançada. Mapa como o de Piri Reis, que parece mostrar a costa da Antártica livre de gelo,
são usados como supostas evidências. Outras teorias apontam para estruturas submersas encontradas em várias partes do mundo. A estrada de Bimini, nas Bahamas, uma formação rochosa subaquática que parece ser uma antiga estrada ou muro, foi apontada como um possível vestígio de Atlântida. Embora a maioria dos geólogos hoje a considere uma formação natural, o mistério permanece. Estruturas semelhantes foram encontradas perto de Cuba e na costa do Japão, como o monumento de Yonaguni, alimentando ainda mais as especulações. Mas, e os tais arquivos? Se uma civilização tão avançada como a descrita por Platão existiu, o que aconteceu com seu conhecimento? É aqui que a história entra no terreno do misticismo e das teorias esotéricas. Muitas tradições espirituais e sociedades secretas, como os teosofistas e os Rosacruzes, acreditam que Atlântida foi o berço de uma sabedoria ancestral. Segundo essas crenças, antes do cataclismo final, grupos de sábios atlantes teriam previsto a destruição e fugido para outras partes do mundo, levando consigo seu conhecimento. Essa ideia sugere que os sobreviventes de Atlântida se tornaram os deuses ou mestres que fundaram outras grandes civilizações antigas. O Egito é frequentemente citado como o principal destino. Os defensores dessa teoria apontam para a sofisticação inexplicável da engenharia das pirâmides. O conhecimento astronômico avançado e a mitologia egípcia como provas da influência atlante, a Grande Esfinge, por exemplo, mostra sinais de erosão por água, levando alguns a sugerir que ela é muito mais antiga do que a arqueologia convencional admite, datando de uma época em que o clima no Egito era mais chuvoso, talvez na era prediluviana de Atlântida. O famoso médium Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, afirmou em suas leituras que os registros de Atlântida estariam escondidos em uma câmara secreta, o Salão dos Registros, localizada sob a pata direita da Esfinge. A América Central e do Sul também são apontadas como possíveis refúgios. As complexas civilizações, Maia, Azteca e Inca, com seus calendários precisos, cidades monumentais como Teotihuacan e Machu Picchu, e lendas sobre deuses brancos e barbados que vieram do mar, como Quetzalcoatl e Viracocha, seriam ecos dessa herança atlante. A ideia é que esses deuses eram na verdade sobreviventes atlantes compartilhando sua tecnologia e sabedoria. Essa teoria dos arquivos sobreviventes propõe que o conhecimento de Atlântida não foi perdido, mas sim codificado e espalhado pelo mundo. Ele estaria presente na geometria sagrada de templos antigos, nos alinhamentos astronômicos de monumentos megalíticos como Stonehenge, nos mitos de criação de diversas culturas e nos textos sagrados, como os Vedas da Índia ou o Popol Vuh dos Maias. A busca por Atlântida, nesse sentido, não é apenas a busca por uma cidade submersa, mas a busca por uma sabedoria primordial, uma ciência perdida que poderia explicar os mistérios da consciência, da energia e do universo. Mas vamos ser claros, essas são teorias que vivem na fronteira entre a história e o mito. A arqueologia convencional não encontrou nenhuma evidência direta que sustente a existência de Atlântida ou a fuga de seus habitantes. No entanto, a lenda se recusa a morrer. Por quê? Porque ela toca em algo profundo dentro de nós. A ideia de um paraíso perdido, de uma era de ouro de grande sabedoria e poder, e a advertência sobre como a arrogância pode levar à queda, é uma narrativa universal. Então, o que podemos concluir? Atlântida existiu? Como uma cidade literal, exatamente como Platão descreveu, no meio do Atlântico, provavelmente não. A falta de provas é esmagadora. Mas como uma memória distorcida de um evento real, como a destruição da civilização minoica, é uma possibilidade muito plausível e intrigante, ou como uma alegoria filosófica temporal? Com certeza. O poder da história de Platão reside em sua capacidade de nos fazer refletir sobre nossa própria sociedade. Quanto aos arquivos de Atlântida, talvez eles não sejam tabletes de pedra ou pergaminhos escondidos em câmaras secretas. Talvez esses arquivos sejam as próprias lendas, os mitos e os monumentos espalhados pelo mundo. Talvez o conhecimento Atlante não seja uma tecnologia perdida, mas uma sabedoria sobre equilíbrio, harmonia com a natureza e humildade. Uma sabedoria que cada civilização, incluindo a nossa, precisa redescobrir para não repetir o mesmo destino trágico. A busca por Atlântida é, no fundo, uma busca por nós mesmos. O mistério continua, e talvez seja melhor assim. Enquanto houver oceanos inexplorados e perguntas sem resposta, a lenda de Atlântida continuará a nos inspirar, a sonhar, a explorar
e a questionar os limites do nosso conhecimento. O que você acha? Atlântida foi real, um mito ou algo no meio? Deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível até as profundezas do mistério. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima, aventureiros!